Na verdade, quantos templos o Salvador construiu, eu não posso dizer. Mas uma coisa é certa, você é um desses, porque na verdade, o verdadeiro templo, verdadeiramente, e quanto à verdade, somos nós. Nós somos este templo, como pedras preciosas, edificadas para a morada do Altíssimo. É assim que está escrito. Agora, se o assunto é quantos templos de pedra o nosso Salvador construiu, a resposta óbvia é nenhum. O Salvador, na verdade, não nos falou sobre construção de templos, não construiu nenhum templo e também não ordenou, pediu, ou pelo menos deixou a entender que ele gostaria que nós construíssemos templos para ele. Observando bem, veremos que ele chegou a dizer que o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Quanto mais um templo. Nós lemos na Escritura de ponta a ponta que o nosso Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, houve a necessidade de se enviar o próprio Filho dele para constituir-se, então, em nós todos, esta morada do Altíssimo. Há um equívoco muito grande quando se leva em consideração que Salomão construiu casa a Deus. Na verdade, Salomão foi claro e disse: o Senhor me falou que habitaria nas trevas. Construirei então a ele uma habitação eterna. Nós podemos também observar pelas narrativas da Escritura que o profeta Natã, quando compareceu perante Davi e falou as palavras do Criador, ele disse: você não me construirá casa, eu te construirei casa, Davi. E quando você já tiver passado, quando vier a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti, da sua semente, aquele que me construirá casa. O Salvador de nossas almas que morreu por nós. Nós pensamos que fosse Salomão, porque assim aprendemos já há muito tempo. Mas quando observamos as palavras de Natã, ou do Criador do céu e da terra, através do seu profeta Natã a Davi, nós percebemos que não falava de Salomão. O reino de Salomão não foi eterno. A morada construída não foi ao nome do Criador, mas ao nome de próprio Salomão, tanto que virou o templo de Salomão. Salomão, quando veio ao mundo, é claro que seu pai estava vivo. Afinal de contas, Davi foi quem fez seu filho Salomão num ato sexual com Betseba. Assim, a profecia só por aí já não poderia se encaixar com Salomão. E quando o anjo aparece a Maria, aí na Nova Aliança, no livro de Lucas, logo no início, nós vemos essa profecia, ou esse compromisso do Criador em levantar alguém que construiria o templo para ele, se concretizando, porque as palavras idênticas àquelas que o Criador falou pela boca de Natã, agora são ditas pela boca do anjo. E ele fala: Maria, você é agraciada entre as mulheres, porque de você nascerá aquele do qual os profetas já falaram antes. Seu trono será estabelecido para sempre. Mesma coisa que foi dita através de Natã a Davi. Ele será chamado Filho do Altíssimo, exatamente as mesmas palavras que o Criador falou através da boca de Natã a Davi. Ele será filho de Davi, mesmas palavras ditas através do Criador pela boca de Natã a Davi. E aí nós vemos, portanto, diante de uma situação tão verídica que não há como negativar ou refutar, porque na verdade nós vemos um compromisso sendo feito, compromisso de se levantar alguém que construiria o templo e depois, sendo selado este compromisso, quando o anjo
aparece a Maria e dá todas as descrições exatamente como Natã chegou para Davi e disse: não se preocupe se você em algum lugar leu que seria o filho de Davi, diretamente o filho dele que faria o templo, porque na verdade é uma mentira terrível de Salomão, que ele fala não só no livro de Reis, mas ele mesmo repete no livro de Crônicas. Não mentiria Salomão? Acaso Salomão é o Salvador, que em tudo foi tentado, mas sem pecado? Você crê mais no Salvador ou em Salomão? Salomão puxou para ele e disse que a ordem seria dada para que ele construísse. Palavras puramente de Salomão. Jamais, em lugar algum da Escritura, aparece a voz do Criador, seja através de profetas, ou através dos seus discípulos, ou do seu Filho, nosso Salvador, nenhuma palavra dizendo que foi ordenado a Salomão construir o templo, mas apenas palavras próprias do próprio Salomão dizendo isso. E quem é Salomão, para que nós venhamos a confiar tanto nele? Quem foi Salomão, afinal? Não foi aquele que fez logo um compromisso com o rei de Tiro, o adversário, o inimigo, para construir o templo? Não foi ele que logo se aproximou da filha de Faraó no início da narrativa da sua vida? Não foi ele próprio que amou tantas mulheres quanto seu coração desejou? Não foi ele próprio que a cada um dos deuses de suas mulheres ele ergueu um altar? Quem é o Salomão? Será que é aquele que você aprendeu através da religião? Ou será que Salomão realmente é aquele que está descrito sobre ele na Escritura, que não tinha pena de matar animais, matava muitos animais em sacrifício, não se sabe a quem, e ainda por cima, aquele mesmo que escravizou o seu povo, o povo de Israel, à custa de muito trabalho escravo, e não pensou duas vezes quando ofereceu 20 cidades com seus moradores como pagamento pelos juros que devia da construção do templo, de suas casas e de todas as cidades que Salomão ergueu por sua vaidade. Leia e você verá que a história é um pouco diferente daquela que nos contaram. Então o Salvador nunca ergueu um templo, nunca nos mandou construir templo e, na verdade, até mesmo nunca nos pediu para adorar em templo algum. Quando ele se manifestou, a mulher do poço que estava ali sentado, quando ela vinha tirar água, ele disse para ela: não devemos adorar nem no templo, nem em Jerusalém. Não adoramos em lugar físico, adoramos em espírito, porque o Pai é espírito e assim convém, importa, que quem o adore em espírito. A esses que adoram em espírito, o Pai busca. Essas foram as palavras do Salvador quando a mulher perguntou a ele: onde devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém. Nossos pais adoraram no monte. E ele, bem rapidamente, sem pensar duas vezes, respondeu: chegará a hora, e já chegou, que nem no monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Chegará a hora, e já chegou. A hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Afinal de contas, não foi preciso o Criador se revelar a Abraão em um templo, nem tampouco a Jacó. Também não se revelou em um templo a Moisés. Na verdade, ele não se revelou em templo algum a nenhum dos homens que ele levantou. Você que é uma pessoa levantada pelo Criador, será que ele estaria submisso a ter que se revelar a você em um templo? Se é assim contigo, saiba que isso é inédito. Porque com as pessoas descritas na Escritura nunca foi em templo. O templo somos nós. E de onde veio então o templo de pedra? Claro, das atividades pagãs da Idade Antiga. E adentrou no cristianismo quando o cristianismo foi criado por Constantino. Aí Constantino pilhou todos os templos pagãos de Roma, e Roma não era só a Roma de hoje, Roma era o mundo todo, na época era muito grande. Ele pilhou as riquezas dos templos e tomou os templos pagãos para serem templos católicos. Nasceu aí o templocentrismo, a prática de um templo central
em que as pessoas agora vão se estabelecer ao redor deles, e aí criar as praças e as cidades. E agora, o sino badalando convidam as pessoas para a prática do templocentrismo. Uma prática de construção de templos cada vez maiores, cada vez em mais quantidades, que nasceu com Constantino, ramificou-se pelo cristianismo católico, estendeu-se à sua filha, o cristianismo protestante, e não para de crescer. Na verdade, quantos templos o Salvador construiu? Verdadeiramente muitos, você é um deles. Templo falso, templo de pedra, invenção do paganismo, saiba que ele nunca construiu nenhum, ainda previu a destruição daquele que construíram. Daquele templo onde ele esteve ali, do lado de fora, não do lado de dentro, mas do lado de fora, sendo expulso, sendo escorraçado, sendo maltratado pelos homens que comandavam aquele templo. Templo aquele construído por Roma. Templo aquele que, no período dele, estava ali erguido em Jerusalém, mas que fora construído em acordo político entre Roma e os judeus. No momento exato em que eles baniram para sempre os levitas e tomaram conta do templo, que nesta época de Jesus não era de maneira nenhuma comandado pelos levitas, mas pelos judeus. Respondendo à primeira pergunta, quantos templos Jesus construiu? De pedra, nenhum.